Rodrigo, Oh, agora deu. agora deu, né? Barbaridade, essas negócios de tecnologia é complicado, cara. Nossa Senhora. Faz parte, faz parte. Tudo Obrigado bem? pela paciência. Tudo bem, obrigado pela paciência de aguardar. Imagina, Oi, esse Oi, oi aqui é do meu filho. quantos anos você tem? 5. 5? Ah, 5 anos. legal. Ele Ô, perguntou Paulo, para mim assim, ele então perguntou vamos para mim começar. se eu podia... Peraí, filho, fala lá com ele, pergunta para ele. Quantos anos você tem? Eu já sou velho, já. Tenho Ih, 39. rapaz. Quantos anos? 39? 39, ih, fala que você não é velho, esse meu pai que é velho. É, senão meu pai que é velho. Ah, Eu tenho 51, ô Rodrigo. tá Mas certo. deixa eu conversar com o Rodrigo aqui. Rodrigo, imagina, tem que agradecer a paciência, não. Combinado é combinado, e isso faz parte, né? Essa coisa de rede social, de internet, acontece essas coisas de, às vezes, falhar, não dar certo, faz parte, faz parte. Verdade. Mas então, eu quero ouvir a tua história, Paulo. A palavra é toda sua, fique à vontade aí, que o nosso programa, Uma História de Sucesso, está pronto para te ouvir. Então, Rodrigo, primeiro eu quero agradecer ao Leandro, né, por ter sugerido o meu nome. Quero te agradecer por ter me convidado, né, por me dar essa oportunidade aqui, por me trazer aqui até a sua live para falar um pouquinho do meu trabalho. Eu costumo me apresentar da seguinte forma, Rodrigo. A minha apresentação ela é para todos os lugares da mesma maneira, que é assim. Eu sou Paulo Henrique Fernandes, filho de Dona Vani e seu João Bosco, neto de Dona Maura e seu Beirute, de Dona Ruth e seu Inácio, bisneto de Dona Olímpia, irmão do Carlos, do João, da Regina, da Ivana, sou tio da Carolina, do Rafael, do Arthur, do Henrique, da Luna, pai do João e do Antônio, sou tio-avô do Pedro. E, para além disso tudo, né, eu sou sobrinho de vários tios e tias, tenho meus primos, e tudo isso é o que me constitui, é aquilo que me faz ser o que eu sou, é aquilo que faz parte da minha história, da minha vida, né, é a minha ancestralidade, a minha família. Às vezes a gente vai falar de família, as pessoas, mas a família... É independente se a gente escolheu ou não a família que a gente quer, muitas vezes a gente questiona, mas não é essa família. Nós somos a constituição daquilo que a nossa família é. Nós somos, né, nós temos aí, nós temos o nosso sangue, eu tenho meu sangue, né, a genética dos meus tataravós, dos meus bisavós. Então, tem coisas que às vezes eu faço que eu não sei o que é, eu falo, mas peraí, por que eu tenho isso? Aí quando eu vou pesquisar, eu descubro que isso faz parte de algum antepassado meu. Então, para além disso, né, que eu acho que essa é a primeira coisa que eu tenho que dizer, é de onde eu venho, né, a minha origem, que é a minha família, que é onde eu pertenço, né, o meu lugar de pertencimento. Para além disso, eu tenho a minha formação também, né, que é a formação que me completa para além disso, que eu fiz teatro na UFMG, formei em filosofia na PUC, depois eu estudei durante um tempo psicanálise, ainda estudo, eu fiz uma pós-graduação em psicopedagogia, fiz uma pós-graduação em coordenação pedagógica, em direitos humanos, faço atualmente uma pós-graduação em literatura, língua e linguística, sou contador de histórias, palestrante, professor, livreiro, tem vários trabalhos que eu desenvolvo. E durante a minha caminhada, Rodrigo, eu trabalhei em vários lugares. Eu comecei a trabalhar aos 15 anos de idade, eu fui office boy, né, na Cred Real Financeira, foi meu primeiro trabalho, em 1984, quando eu completei 15 anos, 2 de agosto de 1984, quando eu comecei a trabalhar. Eu era office boy na Cred Real Financeira e trabalhei lá por quase 3 anos, né? Saí antes de completar 18 e depois comecei a trabalhar pelo Cine, Sistema Nacional de Emprego. Trabalhei no Cine, Sistema Nacional de Emprego, pelo CIEE, entrei como estagiário, depois fui contratado. Trabalhei lá durante 5, 6 anos, né? Depois eu
fiz faculdade de teatro, né? Fiz teatro no Teatro Universitário do FMG e comecei a fazer trabalhos, dando aula de teatro, fazendo animação de festa. Comecei a contar histórias também, não apenas... A princípio eu comecei a contar história para minha sobrinha, né? Que hoje está com 34 anos, 33, 35, por aí. Comecei contando história para ela, contava história para os meus primos menores também. E depois eu trabalhei numa clínica psiquiátrica, fui professor de teatro. Trabalhei também dando aula de teatro em escolas infantis. Trabalhei em escola, dando aula de teatro em escola de ensino fundamental e ensino médio. Passei também por... Trabalhei numa locadora 24 horas. Depois disso, né, eu fiquei durante muito tempo trabalhando... trabalhei no Bradesco, né, comecei no Credial em 97, fiquei até 2000, quando virou Bradesco, fui caixa. Nesse período, já continuei fazendo teatro, fiz A Dama e o Vagabundo, formei no Teatro Universitário com a Casa de Bernarda Alba e O Rei da Vela. Depois fiz Os Meninos da Rua Paulo, fiz A Dama e o Vagabundo. Fiz dança flamenca durante 8 anos. Eu fui professor, né, para quem iniciava a dança flamenca. Então eu dei aula de castanhola e dei aula para quem estava iniciando a dança espanhola. E fiz parte do grupo Passione Andaluça, onde eu dancei durante muito tempo. Eu era o único homem do grupo. Depois eu entrei para Catibrum Teatro de Bonecos, onde eu permaneci durante 4 anos. E tive a oportunidade de participar de 2 vezes do Festival Internacional de Teatro de Bonecos de Canela. Participei do Festival Internacional de Teatro de Bonecos de Belo Horizonte. Viajei muito pelo interior de Minas, com a Catibrum, né? Fiz um espetáculo também com Luiz Arthur, Andar de Cima, Comédia para Amigos do Peito, onde também viajamos aí por vários lugares, com lei de incentivo. Depois eu entrei para filosofia em 1999 na PUC. Nesse período, eu até o ano de 2000, eu trabalhava no Bradesco, saí, fiquei só por conta da Catibrum. Depois também fui monitor no curso de filosofia durante 1 ano. E depois, no período aí, até 2006, eu trabalhei apenas como autônomo. Eu dava aula de teatro, em projetos sociais, trabalhei com a Frisa Produtora, onde eu conheci a Rosa Oliveira, que está aqui nos assistindo. Nesse período, eu trabalhei com colônia de férias, trabalhei com o Festival da Cachaça, lá que a Frisa Produtora organizava, Festa do Leite, dirigi espetáculo do Projeto Adolescente Cidadão, dei aula de teatro durante 5 anos no Sesc Santa Quitéria, aqui em Belo Horizonte. E, quando foi em 2006, eu comecei a trabalhar no Itaú. Fui caixa do Itaú por 8 anos, de 2006 a 2014. Mas, nesse período, eu continuei trabalhando com teatro. Eu continuei trabalhando com aquilo que eu gostava, contando história, dando aula, fazendo aquilo que eu gostava, né? Eu dei aula também de 2000 a 2002, eu dei aula de história numa escola particular aqui em Belo Horizonte. E nesse período que eu trabalhei no Itaú, eu me envolvi em todos os projetos sociais do Itaú, né? O Itaú Criança, envolvi com projetos relativos à educação. E aí, em 2014, o Itaú me dispensou. Eu fui trabalhar como coordenador pedagógico no Colégio 100, que fica aqui em Belo Horizonte. Trabalhei lá durante 1 ano e meio. Eu fui coordenador pedagógico do ensino médio, a princípio. Depois assumi o ensino médio e o Fundamental 2. Depois eu saí e comecei a trabalhar como autônomo. Contação de história, palestras, cursos de formação para professores, professoras. E, recentemente, né, o ano passado, no início do ano passado, em janeiro do ano passado, eu comecei a trabalhar, eu fui trabalhar na leitura do Shopping Contagem como livreiro. Fiquei lá até setembro, quando eu saí, e hoje eu sou livreiro da Livraria Páginas, que é a menor e mais charmosa de Belo Horizonte. São 12 metros quadrados que a livraria tem. É uma livraria que fica dentro do bairro Padre Eustáquio, numa vila charmosa, muito charmosa. Hoje eu sou livreiro lá, mas além de livreiro, eu tenho outros trabalhos, né? Já são 6, 7 anos, são 7 anos, eu tenho um canal no YouTube que chama Ler é Criar Asas. Esse canal eu criei, Rodrigo, com o intuito de falar de literatura infantil. A minha intenção
era fazer com que pais, mães, professores, que muitas vezes têm dificuldade de escolher um livro para a criança, a minha intenção era apresentar livros. Então, toda semana... Deixa eu jogar uma pergunta aqui para você sobre esse tema de literatura infantil. Como que você enxerga o livro para criança hoje? Você acha que a criança tem interesse? O que você acha? Tem, sempre tem. A criança, Rodrigo, eu acho que o livro é extremamente importante. Eu tenho muitos livros em casa. Meu filho, que apareceu aqui, que falou hoje, que tem 5 anos, adora livro, adora ler. E toda criança que tem acesso a livro, ela vai se encantar. Né? O livro, muitas crianças não têm acesso, porque às vezes moram em situações em que o pai e a mãe têm que escolher. Né? Tem que comer, tem que vestir, às vezes tem situações que são assim... a gente tem que ter... Eu tenho até vergonha de dizer que, infelizmente, no país que a gente vive, existem pessoas que vivem numa situação que é subhumana, né? Subhumana. Que tem dificuldade de ter o que comer, tem dificuldade de ter onde morar, não tem saneamento básico, né? Mas as escolas hoje, onde as crianças frequentam, sempre tem bibliotecas. E as crianças, elas são apaixonadas por livros, né? Se você souber apresentar um livro para a criança, ela se encanta, ela vai gostar. Então, acho que cada vez mais o livro, né? Eu me lembro que em 1999 eu ouvi assim, daqui 10 anos não vai existir livro, é tudo virtual. Olha, cada vez mais... É justamente por isso que eu te perguntei essa questão do livro, por causa que como a criança tem a internet na palma da mão dela, né? É por isso que eu fiz esse comentário aí. A Rosa está fazendo um comentário, acesso ao livro é um privilégio. Ainda é um privilégio, não deveria ser. Mas ainda assim, Rodrigo, não são todas as crianças que têm acesso, né, à internet, a um celular, a um computador. Mas hoje nós temos muitos projetos que fazem com que os livros cheguem até as comunidades onde não tem acesso a livro. Por exemplo, eu sou parceiro de um projeto que chama Livros em Todo Lugar. Esse projeto quem criou foi um amigo meu, chamado Alfredo Lima, conhecido como Farelo de Quiá, ou Robin Hood da Quebrada. Ele mora no bairro Nacional, em Contagem, e esse projeto ele tem como intuito levar livro até as pessoas que não têm acesso. Então, já foram, em 7 anos de projeto, já foram mais de 18 mil livros distribuídos gratuitamente. E como que esses livros chegam até o projeto? Doações. Recebem doações de alunos do professor Farelo, ou pessoas que conhecem o projeto e doam livros, ou editoras que doam livros, e esses livros chegam até crianças, adolescentes e adultos que não têm acesso, que, como disse a Rosa aqui, ainda é um privilégio o acesso ao livro. Não deveria ser acesso a todos, né? Deveria estar incluído na cesta básica, porque livro também é alimento da alma, alimento para a cultura, né? Alimento para o conhecimento. Então, eu acredito que o livro ele deveria ter um acesso muito maior e, ao mesmo tempo, né, não só o livro, né? Eu acho que não adianta chegar o livro para a criança e a criança não ter uma estrutura mínima para sobreviver. Então, não adianta eu levar o livro para uma criança que está morando num lugar que não tem saneamento básico, que não tem uma moradia digna. Ela vai olhar aquele livro, muitas vezes ela vai até desanimar, ou pode até ser que anime, né? Tem histórias como, por exemplo, o Otávio Júnior, o livreiro do Alemão, né? Dayana, ei Dayana, tudo bem? Seja bem-vinda, obrigado, viu, Dayana, pela presença. Dayana Pasquim, que tem um podcast maravilhoso, leitura de ouvido, para quem não conhece, conheça. Maravilhoso. Então, Rodrigo, eu penso que o livro é extremamente necessário. Eu acho que, como dizia Antônio Cândido, ele é um direito humano. Né? Todos nós temos que ter direito a sonhar acordado, direito à fabulação, direito a que a gente tenha, né, a possibilidade de metaforizar, simbolizar, de sonhar acordado. A Rosa está dizendo aqui, tomara que essa realidade mude. Há um projeto da Prefeitura de Belo Horizonte onde as crianças e adolescentes recebem livros literários. Eu conheço o projeto, viu, Rosa? É maravilhoso. A Dayana também está dizendo aqui, temos uma missão imensa de levar a literatura de forma leve. Exatamente isso. Né? Fazer com que a literatura chegue a todos de maneira suave, leve. E isso é um dos objetivos, Rodrigo,
do Ler é Criar Asas, que começou apenas como um canal para indicar livros infantis. Hoje, o Ler é Criar Asas ele se desmembra em vários projetos. Então, por exemplo, o Ler é Criar Asas faz parte do Ler é Criar Asas, uma palestra que eu tenho para adolescentes que chama Por que Ler os Clássicos. Mas não é uma palestra que eu chego falando, eu chego perguntando. É um diálogo. E a partir desse diálogo, eu tento levar até os jovens, né, a importância de se ler os clássicos, mas não dizendo assim, leia, mas dizendo assim, o que você gosta de ler? Ah, eu gosto de ler tal coisa. Ó, interessante. Esse autor que você está lendo tem um livro assim, assado, que, né, que é muito parecido e é um clássico. Talvez você deva ler, vou ler o que você leu. É despertar o gosto do adolescente por livros ditos clássicos, sem aquela coisa que a escola faz, que é colocar o menino para ler, por exemplo, Machado de Assis e fazer prova. Isso é matar a literatura, matar o gosto pela leitura, né? Então, o Ler é Criar Asas, hoje ele tem essa palestra que eu dou, tem cursos de formação que eu dou para professores e professoras, não só de contação de história, mas também curso de formação que aborda a literatura infantil. Eu tenho também hoje um podcast que chama Diálogos Quixotescos. Esse podcast, Rodrigo, foi um programa de rádio que eu tive, numa rádio em São Paulo, chamada Rainha do Sol, uma rádio comunitária onde um amigo meu trabalhava. E um dia ele falou comigo assim, Paulo, eu queria te convidar para dar uma entrevista na rádio, falando de contação de história. Eu falei, beleza, vamos fazer. Então eu te ligo, a gente faz a entrevista ao vivo. Eu falei, maravilha. E assim fez, ele me ligou, fiz a entrevista com ele de aproximadamente 25, 30 minutos. Aí ele depois ele me ligou no dia seguinte e falou, Paulo, cara, nossa, sua entrevista foi muito boa, cara. O pessoal da rádio está encantado e foi muita audiência, todo mundo querendo que você repita. Vamos fazer um programa. Eu falei, vamos. O que você acha de falar uma vez por semana sobre literatura, uma vez a cada 15 dias sobre literatura? Eu falei, vamos lá. Aí, na semana seguinte, eu falei, então tá, eu vou criar um programa que chama Diálogos Quixotescos. Por que Diálogos Quixotescos? Porque Dom Quixote é a obra que eu mais gosto. Quixote é o personagem que eu mais gosto. Então, eu falei, bom, Diálogos Quixotescos, até para poder resgatar o sentido da palavra quixotesco, né, que é usado de forma muito pejorativa. E aí, eu criei o Diálogos Quixotescos, fiz o primeiro programa, falando, se eu não me engano, da Carolina Maria de Jesus. Isso há 2 anos atrás. Falei, acho que foi 2 anos atrás, se eu não me engano. Falei da Carolina Maria de Jesus. E aí, ele ligou para mim no outro dia e falou, Paulo, o que você acha da gente fazer o programa semanalmente? Porque o pessoal, a audiência foi grande, o pessoal está gostando pra caramba. Eu falei, vamos fazer. E eu fiz esse programa semanalmente na Rádio Rainha do Sol. Eu fazia toda semana, se não me engano, era toda terça-feira ou quarta-feira. Ele me ligava e eu fazia ao vivo. Eu sempre pegava um autor, falava desse autor ou dessa autora, falava textos, né, desse autor, dessa autora, e de uma forma que chegasse até as pessoas com leveza. Aí ele saiu da rádio. Esse programa durou mais ou menos uns 4 meses, 5 meses. Ele saiu da rádio, aí o programa acabou porque não tinha ninguém na rádio para fazer o programa comigo. Quando foi o ano passado, no final do ano passado, eu pensei assim, eu acho que eu vou ressuscitar o Diálogos Quixotescos. E ressuscitei. Fiz um podcast. Hoje eu estou no 17º episódio, né, desde o ano passado fazendo, toda semana. Eu me preparo muito para fazer, né, eu pesquiso, eu tenho cuidado de colocar uma trilha sonora, eu tenho cuidado de preparar os textos que eu vou falar do autor ou da autora, eu tenho cuidado de pesquisar sobre o autor. E aí, o que eu faço no podcast? Eu falo uma pequena biografia do escritor ou da escritora que eu escolhi, mas o que vai falar sobre esse escritor ou escritora é o texto que ele escreveu. Então eu faço uma seleção de textos desse autor ou dessa autora e falo esses textos no podcast. Com uma música, sempre que eu coloco de fundo, eu pesquiso músicas que tenham a ver com aquilo que eu vou falar, que tenham a ver com o texto. E aí eu compartilho esse podcast no meu podcast, e esse podcast, o aplicativo que eu utilizo, ele distribui para várias plataformas. E distribui também para o meu YouTube, que é o Ler é Criar Asas. E lá tem todos os meus podcasts para quem quiser ouvir. Né? São 17 episódios. E o que você acha dos audiobooks? Olha só, o audiobook,
é algo, Rodrigo, que já existe há muito tempo e talvez não é novidade, não. Porque, por exemplo, o Instituto São Rafael, aqui em Belo Horizonte, o Instituto São Rafael tem lá audiobooks há muito tempo. Inclusive, eu gravei vários livros lá. Eu, inclusive, gravei vários livros que, né, na verdade, não era audiobook nesse sentido que tem hoje de ser, como é que fala? Nos Spotify da vida, no YouTube. Não, era gravado em fita cassete. Eu gravei várias histórias lá para o Instituto São Rafael, né, para as pessoas que não podem ler, né, que são deficientes visuais. Né? Não sei se é assim, se eu estou falando corretamente. Não, Né? está falando corretíssimo. No meu caso, por exemplo, porque os cegos têm pouco acesso a livro, né? Porque Isso. o Braille ele é muito grosso, muito volumoso, né? Até eu entrevistei esses dias a Madu Costa aqui e ainda comentei com ela, teria que ter podcasts dos livros, né? Se os autores gravassem assim, ficava mais fácil para a gente ter acesso também, né? Sim. Você não é? Você é de onde, Rodrigo? Cascavel, Paraná. Cascavel. Aqui em Belo Horizonte, o Instituto São Rafael tem lá. Agora eu não sei se ainda tem, mas eu gravei, inclusive, umas 4, 5 histórias lá que fica disponível para as pessoas que têm deficiência visual escutar. Então, por isso que eu estou falando que o audiobook já existia. Né? Ele não é uma novidade. O Instituto São Rafael já fazia isso aqui em Belo Horizonte há muito tempo. Né? Fala para o Rodrigo ouvir leitura de ouvido. Rodrigo, a Daiane está sugerindo aqui, eu vou sugerir para você, eu falei aqui, procura depois um podcast que chama Leitura de Ouvido, tem no Spotify, da Daiane Pasquim. Ela faz leituras de contos, de trechos de obra, maravilhoso, Rodrigo, maravilhoso. Ô Paulo, como que é o nome dela, Daiane? Daiana. Ô Daiana, você é a minha convidada também para vir aqui divulgar o teu podcast, falar do teu trabalho, tá? Depois me procura no Zap aí que qualquer coisa o Paulo te passa no meu contato. Perfeito. Mas, ô Rodrigo, então como eu estava falando, essa coisa do audiobook, ela já existe há muito tempo, né? Isso para mim não é novidade, porque, como eu disse, lá no Instituto Rafael, eu cheguei a gravar histórias lá, tinha lá uma fita cassete, um microfone, uma salinha, eu pegava o livro e ia lendo, né? Como pegasse assim, eu pegava o livro assim, né? Então, aqui, ó, tô com o livro aqui, aí o que eu fazia? Isso aqui, ó. Aqui e ali nem pareciam irmãos. Tão diferentes eles eram. Aqui, gordinho, parado. Ali, magrelo, agitado. No bairro onde moravam, todos notavam a diferença e comparavam os dois. Uns gostavam de aqui, outros preferiam ali. Então, assim, são vários textos, né, gravados lá no Instituto São Rafael. Então, quando fala assim, o audiobook, o audiolivro, aí eu fico pensando, gente, o pessoal então não conhece o que o Instituto São Rafael, né? Ô, Daiana, obrigado, viu? Obrigado. A Daiana gostou de saber mais da minha trajetória. Obrigado, Daiana. Eu sou muito grato pela sua escuta nos meus podcasts, muito grato mesmo. Então, Rodrigo, essa coisa do audiobook, do audiolivro, isso veio para substituir o livro, não veio. Eu acho que tem espaço para tudo. Por exemplo, eu, como leitor, eu não consegui me adaptar ao Kindle. Eu tentei ler no Kindle, eu não consigo. Eu gosto de livro, eu preciso do livro. Mas, por exemplo, no Instituto São Rafael, as pessoas que têm deficiência, né, que não enxergam, que são cegas, né, essas pessoas precisam de ouvir os livros ou então de ter um braille. Nem todo mundo tem leitura em braille. Então, por isso é necessário o audiolivro, o audiobook. E como o Instituto São Rafael já faz há muitos e muitos anos, né, isso na década de 90 o Instituto São Rafael já fazia isso, né, livros gravados, né? Ei, Cecília, seja bem-vinda, Cecília Pacífico. A Cecília, Rodrigo, é filha do amigo meu que eu falei aqui, que tem o projeto Livros em Todo Lugar. Cecília Pacífico. Ela é filha do Alfredo Lima, conhecido como Farelo de Quiá, Robin Hood da Quebrada. Cecília tem 10 anos, 11 anos, 53 anos, né, Cecília? Cecília é 10, mas ela tem 63 anos, viu, Cecília? Mentira, ela tem 11 anos. Cecília é uma leitora fantástica, Rodrigo, fantástica. Mas aí, Rodrigo, como eu estava dizendo, hoje, além de eu ter meu podcast,
Hoje eu faço mediação de lives da livraria onde eu trabalho, que é a Livraria Páginas, e da editora. Além disso, eu também faço mediação de live da Academia de Letras de Teoflotone. Inclusive, fui convidado, né? Já aceitei e tudo mais, mas fui convidado para ser membro. Eu tenho um livro publicado, que é um livro infantil, chama Meu Baú de Histórias. Foi publicado em 2018 pela Cora Editora, que é da Marismar Borém. E eu já tenho um outro texto que está na editora também, para ser avaliado, e estou em processo de escrita de um livro com a presidente da Academia de Letras de Teoflotone. Mas não é um livro infantil, tá? É um outro assunto, é um assunto muito mais complexo e que é para o público adulto e que tem interesse, que fala sobre, né, mulheres pensadoras no Ocidente, né? E hoje eu faço mediação de lives também, que é uma coisa que tem, para mim, é extremamente prazeroso mediar as lives que eu faço, a mediação, né? Tanto da Livraria Páginas, quanto da editora, quanto da Academia de Letras de Teoflotone, né? E, vez ou outra, eu faço alguns trabalhos. Durante esse processo de pandemia, o ano passado, eu fiz algumas lives para escolas aqui de Belo Horizonte também. E, inclusive, eu fiz uma live com a escola do Acre, lá em Rio Branco. Eu fiz uma live com a escola de Rio Branco, no Acre, onde eu participei, porque os alunos trabalharam com o meu livro, Meu Baú de Histórias, e eu participei de uma live com eles para falar do meu livro, para contar a história. Foi uma coisa maravilhosa, né? E tenho feito, né? O que eu acredito é que o livro precisa chegar a todos. Eu acho que quanto mais acesso ao livro, melhor. Quanto mais acesso à educação de qualidade, né? Uma educação pública de qualidade, né? É melhor ainda, né? E eu esqueci de falar que eu trabalhei durante 3 anos, nessa minha trajetória, eu não falei aqui. Eu trabalhei no hospital psiquiátrico, eu fui professor de teatro na Clínica Serra Verde, que é um hospital psiquiátrico, e trabalhei 3 anos no sistema socioeducativo aqui em Belo Horizonte, com jovens em cumprimento de medida socioeducativa, e também fiz parte de um projeto, que foi um projeto dos Servas, criado pela Carolina Pimentel, coordenado pela Patrícia, que foi o Rodas de Leitura, onde eu fiz mediação de leitura para pessoas privadas de liberdade. Então, eu trabalhei em vários presídios, né? No Zé Maria Alquimim, no Drummond, trabalhei na PIEP, que é a Penitenciária Estevão Pinto, e eu era mediador de leitura, eu escolhi as obras para a gente fazer leitura, nós tínhamos 4 encontros, 3 encontros, a gente falava sobre o livro, depois elas faziam uma resenha sobre essa obra, e o intuito desse projeto era levar literatura para as pessoas privadas de liberdade. Mas a resenha para elas também entrava como uma possibilidade de remissão de pena. A cada resenha feita, a cada resenha aprovada, 3 dias de remissão de pena. Então eram 12 resenhas que elas faziam no ano, ou seja, 12 vezes 3, 36, 1 mês e 6 dias a menos na pena delas a serem cumpridas. Né? Foi um trabalho muito gratificante que eu fiz, foram 2 anos. O trabalho acabou porque mudou o governo, era do governo Pimentel, entrou o Zema, então acabou esse trabalho porque mudou o governo, né? Então, quando muda o governo, muda essas coisas todas, né? Então, foi um trabalho que eu fiz que foi muito gratificante, sabe, Rodrigo? Eu trabalhei, a princípio, lá na Penitenciária Estevão Pinto, que é a penitenciária feminina, eu trabalhei só com literatura de mulheres. Então, por exemplo, eu trabalhei Carolina Maria de Jesus, trabalhei Lia Luft, trabalhei Carla Madeira, trabalhei Clarice Lispector, trabalhei... agora vai me falar a memória de todas as autoras. Eu trabalhei, a princípio, 5 mulheres, para depois entrar com o primeiro homem que elas me pediram, que foi o Machado de Assis. Aí elas me pediram para trabalhar o Machado de Assis, e aí tem um detalhe. Aí eu trabalhei também com a obra, um livro do Afonso Borges, trabalhei com o livro, ele foi até lá para conversar com elas, e aí é aquela coisa, né, Rodrigo? Por exemplo, tinha livro, como por exemplo, o livro do Afonso Borges, teve uma das mulheres disse assim: Paulo, eu não gostei desse livro.
Falei, então vamos lá. Aí entra o trabalho do mediador, Rodrigo. Entra o trabalho do articulador de leitura, do mediador de leitura, que é fazer com que o leitor que não tenha gostado descubra coisas ali no livro em que desperte nele um outro interesse pela obra, que era o meu trabalho dentro do presídio. E essa mulher, ela virou, o dia que o Afonso Borges foi, ela falou com ele assim, Afonso, eu quero falar uma coisa. Eu tinha odiado o seu livro, mas aí o Paulo, parece que ele é mágico. Parece que o Paulo é um alquimista. Ele me fez gostar do seu livro. Mas é o trabalho do mediador de leitura é esse. Né? É fazer com que o leitor que não teve, que não conseguiu, né, de certa forma, encontrar ali naquele livro algo, a partir da mediação, a partir do articulador de leitura, do mediador de leitura, olha, Tarsila, seja bem-vinda, obrigado aqui, viu? Vratatá, Tarsila, que é a Tarsila Rodrigo, é uma atriz, ela mora em São Paulo, ela faz um trabalho belíssimo, não só pelo Instagram, mas também ela tem um canal no YouTube que é riquíssimo, maravilhoso, eu acompanho, eu assisto todos os vídeos, assim, sou fã, conheci ela através do Odilon Esteves, que é um ator aqui de Belo Horizonte, que eu conheço há muitos anos, né? E também é uma outra figura maravilhosa, maravilhosa. Obrigado, Tarsila, por estar presente aqui. Que alegria, que honra, viu? Que honra. Então, Rodrigo, como eu estava dizendo, esse trabalho que eu fiz no presídio durante 2 anos, eu trabalhei várias obras literárias. Quando eu trabalhei Machado de Assis, elas me pediram para trabalhar com elas memórias póstumas. Eu trabalhei. No início, elas tiveram dificuldade. Aí entrou o meu trabalho como mediador, que foi tentar levar até elas de uma outra maneira aquilo que, de certa forma, pode não ter sido entendido ou que pode ter causado estranhamento. Esse é o trabalho do mediador de leitura, do articulador de leitura. Fazer com que aquela pessoa que teve contato com o texto, no primeiro momento, fala, eu não gosto desse texto, então vem cá, deixa eu falar com você aqui de outra maneira esse texto. Né? E, de repente, despertar nessa pessoa um outro olhar para aquele autor, para aquele texto. Isso é um trabalho que foi muito gratificante para mim, né, durante 2 anos. No socioeducativo, quando eu trabalhei com jovens com cumprimento de medida socioeducativa, eu trabalhei com jovens de 13 a 16 e de 16 a 21 anos. Eu trabalhei em 3 casas diferentes, com públicos de idades diferentes. Então eu trabalhava muito com eles também em literatura, contação de história. Tinham jovens lá que nunca tinham pegado um livro. Então, por exemplo, teve uma vez que eu fiz com eles um trabalho, eu trabalhei a arte com eles, né? Todas as artes. Então eu peguei, por exemplo, teve um encontro que eu tive com eles, eu trabalhei sobre a importância da música. Então eu levei várias músicas, coloquei eles para escutar, e a partir da escuta da música, eu deixei que eles falassem aquilo que eles estivessem sentindo vontade, que eles se expressassem. Alguns quiseram desenhar e desenharam. Aí o dia que eu levei, por exemplo, pintura, eu levei vários artistas, né? Pintura de vários artistas, mostrei, falei, olhem, se inspirem e façam aquilo que vocês se inspiraram através dessas pinturas. E eles fizeram. Teve um dia que eu levei livros. Eu tenho muito livro em casa. Então eu peguei e levei 3 sacolas de livro. Eu devo ter levado mais ou menos uns 40 livros para o socioeducativo. Coloquei todos no chão. Falei, fiquem à vontade. Podem escolher. Eu leio para vocês. Se vocês quiserem ler um com o outro, quiser só olhar. Eu levei livro de todos os tipos. Livro infantil, infanto-juvenil, livro ilustrado, apenas com imagens, livros, né, mais adultos, livros para jovens. E eu deixei que eles escolhessem. E olha, foi uma surpresa gratificante. Porque aí os socioeducadores, que são, né, os homens e mulheres que passam o dia inteiro com eles ali, né, também se envolveram no trabalho, começaram a ler para eles leram uns para os outros. Teve um adolescente lá que ele pegou um livro, ele leu, pegou outro, e falou, Paulo, eu adoro ler. Aí ele gostou de um livro, eu pedi autorização para deixar o livro lá para ele. E assim, eles pediram para eu levar mais vezes os livros, então eu levava sempre livros para eles, porque eu acho que é uma missão, né? Quando você se propõe a ter essa missão de levar cultura, de levar o livro, de levar a arte, é uma missão, né? E a gente não pode desistir de forma nenhuma, né? A gente tem que olhar para frente e pensar assim, bom, se hoje não deu certo, amanhã vai dar certo, né?
E como dizia Samuel Beckett, né, se você fracassou, fracasse de novo, fracasse melhor. Né? Eu acredito é isso, né? Assim, fracassou, fracasse de novo, fracasse melhor. Né? Samuel Beckett tem uma frase dele que é assim, e eu acho que é perfeito isso, porque é exatamente isso, né, Rodrigo? Se eu fracassei, eu não vou desistir. Eu só tentar de novo. Errei, tenta de novo. Errou, tenta de novo. Errou, tenta de novo. E assim, até você conseguir aquilo que você queria. Porque se a gente tentar 3, 4 vezes e desistir, a gente nunca vai saber se de fato vai dar certo ou não. Né? E por Tá mais que a gente certo. desanime, a gente tem que buscar forças lá no fundo para falar, não, eu tenho essa missão comigo e eu vou adiante com ela. Então, assim, Uhum. é isso. Eu vou parar de falar, senão você não pergunta. Não, é que tá na hora da gente fechar já, Paulo. Eu queria Ah, te agradecer não. aí. Sério? Sério, já tá na hora. Ah, Você, fala sério. você contou tua história aí, passou tão rápido, né? E eu queria te perguntar aí se você quer indicar outra pessoa aí para um programa futuro nosso. Eu tenho que pensar. Eu pensei na Rosa, não sei se a Rosa está aí ainda. Eu pensei em indicar a Rosa Oliveira, contadora de histórias. Não sei se ela está aí ainda. Mas eu converso com ela depois, passo o contato dela. Eu acho que eu tenho. Depois você me ligou, eu acho que eu tenho seu contato salvo, não sei se eu tenho, mas eu te mando no inbox aqui do Instagram, eu te mando o contato dela, eu vou conversar com ela e te mando o contato dela. Rosa Oliveira, contadora de histórias. E eu queria, Rodrigo, pedir para você, para encerrar contando 2 historinhas pequenininhas. À vontade, Paulo, era isso que eu ia pedir. Eu vou só molhar a palavra aqui, que a palavra secou. Enquanto você molha a palavra, eu quero lembrar para você, se inscreva no nosso canal, no YouTube lá, programa Uma História de Sucesso, né? Lá você vai encontrar todas as entrevistas maravilhosas que estou fazendo agora nessa época da pandemia. Lá você encontra todas, inclusive essa do nosso amigo Paulo, a magnífica história dele hoje que nós ouvimos aqui. Então vamos lá. Vou contar 2 histórias curtinhas, são 2 contos orientais. Na velha China, no alto da colina, morava um velho sábio barbudo chinês. E vinham pessoas do mundo inteiro para ouvir suas sábias palavras. Todos os dias formavam-se filas gigantescas para ouvir as suas sábias palavras. Certo dia, entrou na fila um homem bem velhinho. No alto dos seus 95 anos, ele esperou pacientemente. Quando chegou a sua vez, ele chegou bem em frente ao velho sábio barbudo chinês, olhou em seus olhos e perguntou: Ó velho sábio barbudo chinês, quando tu dormes com a barba por cima do lençol ou por baixo do lençol? O velho sábio barbudo chinês nunca mais dormiu. Bom, eu vou contar outra história. A outra história também é na velha China, só que do outro lado da colina. Lá no outro lado da colina morava uma velhinha. Tinha 130 anos de idade. Acordava todos os dias, saltitante, feito um cabritinho, e sempre preparava aquele chazinho gostoso, ia lá na sua hortinha, mexia, e ficava esperando, olhando lá ao longe, para ver se alguém avistava alguém subindo a colina. E todos os dias ela repetia a mesma coisa. Há mais de 100 anos ninguém visitava essa velhinha. Até que um dia ela acordou, preparou tudo, como sempre fazia, e sentou-se na varanda. Quando ela olhou, ao longe, lá embaixo na colina, vinha uma caravana subindo. Ela então saiu saltitante, feito um cabritinho no alto de seus 130 anos, preparou uma mesa farta para receber a caravana e voltou para sua varanda. De lá ela observava. A caravana vinha subindo a colina. E a caravana vinha subindo e o céu que estava azul ia se formando nuvens e nuvens. E quanto mais a caravana se aproximava, mais nuvens se formavam no céu. Quanto mais a caravana se aproximava, mais nuvens no céu. Quando a caravana veio chegando bem pertinho, o céu ficou escuro. E quando a caravana chegou
porta da casa daquela mulher de 130 anos, ela nunca mais enxergou. Bom, então é isso. Para quem quiser meus contatos aí, quero mais uma vez agradecer você, Rodrigo, pelo convite, pela oportunidade. Quem quiser meus contatos, no canal do YouTube Ler é Criar Asas, que está também lá o meu Diálogos Quixotescos, lá dentro do canal do YouTube. Também aqui no Instagram, Ler é Criar Asas. Quem quiser comprar livros aqui em Belo Horizonte, Livraria Páginas, que fica na rua Padre Eustáquio, 2475, loja 6, onde eu sou livreiro, né, com muita alegria, com muito prazer. Né, quero dizer que quem quiser solicitar também pelo WhatsApp, livro em qualquer lugar do Brasil, a gente manda. É só entrar em contato pelo WhatsApp da livraria, que é o 31 971 74 8773. Vou repetir. 31 971 74 8773. Livraria Páginas, a menor e mais charmosa de Belo Horizonte e do Brasil. Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço. Um abraço para você aqui de Belo Horizonte. Sinta-se abraçado. Obrigado a você, Paulo. Obrigado e saúde e felicidade para você e para toda a sua família aí, tá? Obrigado, para você também. Muito bem, meu povo. Eu volto às 18 horas. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau. Paulo, se puder fechar aí para nós.